días, amados hermanos e amigos presentes. É realmente uma Muito bom dia, amados amigos e irmãos O Senhor presentes. me concede estar acá em Cayey, Realmente é um Porto Rico, privilégio que o Senhor me concede estar aqui em Cayey, Porto compartir Rico, com ustedes uns momentos de companheirismo e compartilhar com vocês os momentos de companheirismo da palavra de Deus em esta terceira etapa, ao redor da Palavra de Deus nessa terceira etapa. a idade da pedra angular e em nossa dispensação. Em nossa era, a era da pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, Nova Leão, México, Al pastor reverendo Epifânio Lopes e o pastor o reverendo Epifânio Lopes e a todos os Rangel, hermanos allá. e a todos os Que Deus irmãos los lá. bendiga grandemente, Que Deus os abençoe los grandemente, guarde e los guie em todo momento, os guarde e os los guia passos em todo momento, que han guia de os llevar a passos cabo que darão hoy, hoje, para lo cual luego estaré enviando unas palabras desde acá para o que en la depois tarde estarei enviando as palavras desde para aqui los na hermanos tarde allá en Monterrey para os irmãos lá em Monterrey. y a todos los que están conectados en los diferentes países E os que estão conectados nos diferentes países y están viendo esta transmisión e estão vendo essa transmissão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação e os aqui presentes, os que estão aqui pela primeira vez e estão nos visitando, que Deus os abençoe grandemente, e as pessoas que vieram pela primeira vez saiam deste lugar cheio das bênçãos do Senhor, e todos e cada um de nós também. Para esta ocasião, temos um tema muito importante que o Dr. William Soto desenvolveu e pregou para nós, o qual trouxe a sua mensagem e cumpriu o propósito pelo qual Deus o tinha enviado. E a mensagem ficou gravada em fitas e em escritos para a bênção de toda a igreja noiva nesse tempo final. E essa mensagem ele pregou 2 de dezembro de 2006 aqui em Porto Rico, e ele intitulou O Mistério do Sétimo Selo e a Sétima Trombeta. E vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 13, versículo 26 e 27, onde nos diz: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder e glória. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 10, do 1 ao 11, ele escreveu ali. E então enviará seus anjos e juntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mateus 24, do 30 a 31, ele escreveu ali. E também Malaquias 4, 2. Isaías 60, do 1 ao 2. Apocalipse 10, do 1 ao 11, ele escreveu novamente. E o 19, do 11 ao 19. O sétimo selo e a sétima trombeta, ou seja, o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Podem assentar, por favor. Nos dizem el mensaje las bodas con el Hijo del Hombre. Nos diz na mensagem as bodas com o Filho do Homem, mensagem que foi pregado com o Dr. William Soto Santiago, 18 de janeiro de 1998, aqui em Porto Rico. Ele nos disse assim: agora, essa trombeta do Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, diz assim:
O sétimo anjo tocou a trombeta e no céu houveram grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Nos diz no livro de Citas que é um livro de extratos de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, ungido com o espírito de Elias em sua quarta manifestação, ungido com o espírito de Elias na sua quarta manifestação na América do Norte, o qual também deixou para nós a sua mensagem, que precursaria a vinda do Senhor. Assim como João Batista foi enviado diante do Senhor para preparar o caminho ao Senhor, o qual veio no espírito e virtude de Elias na sua terceira manifestação. Do qual no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, versículo 10 em diante, então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, dizendo-lhes: Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí ele está referindo a Elias na sua quarta manifestação antes da vinda do Senhor, ou seja, antes da segunda vinda do Senhor. Mas digo-vos que Elias já veio, vê? Ele se chamava João. Mas era porque Deus estava operando em João Batista o ministério de Elias na sua terceira manifestação. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele, fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então vejam, aí eles entenderam, ou seja, obtiveram a revelação de que o ministério de Elias, na sua terceira manifestação, estava em João. Talvez eles não compreendiam isso dos ministérios naquele momento, mas vejam, ali Deus revelou a eles que João Batista, Deus estava operando nele o ministério de Elias. Vejam aqui no versículo 11, do lado esquerdo ele escreve o quarto Elias, ali quando referiu a esse Elias que viria, e no versículo 13 escreve o terceiro Elias, do lado esquerdo. Agora vejam na página 130, talvez não entenderam quando ele tinha falado a eles antes, ou seja, o arcanjo Gabriel, que nasceria do sacerdote Zacarias e viria no espírito e poder de Elias. Isso nós encontramos em São Lucas, está por ali. Enquanto estamos procurando aqui a 130 do livro de Citas. Parágrafo 1162. Parágrafo 1162. Vamos ler essa partezinha de Lucas aí. Tem algo aí que está rodeando. Vamos ver
Lucas 1, verso 17. Versículo 17. Verso 13, pero el ángel le dijo, Versículo Zacarías, 13. no temas, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, esse anjo Gabriel, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Veja, foi ele também que pôs o nome nesse filho, que nasceria do sacerdote Zacarias e de Elizabeth, porque terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. As mulheres representam a igreja. As mulheres representam igrejas. E veja, foi cheio do Espírito Santo, ainda estando no ventre de Elizabeth. Dentro da igreja noiva, esse filho prometido, que nasceria como nasceu ali de Maria, o filho prometido, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, e em sua segunda vinda no meio da sua igreja, esse filho estaria no meio dela, e seria ungido com o Espírito Santo no meio da sua igreja, em sua igreja. Agora, nessa escritura aqui, veja, aí ele nos levou a algo, ele desenha no versículo 15, aí no versículo 15 ele desenhou uma estrela de Davi. Vamos continuar. E fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor Deus dele, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Aí ele escreve Elias e desenha uma estrela de Davi também, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa revelação que o arcanjo Gabriel deu ali ao sacerdote Zacarias, vejam, já estava falando que ministério seria, o qual Deus estaria operando por meio desse menino que nasceria. Agora vejam na página 130 do livro de Citas, parágrafo 1162, diz assim: o que estamos esperando? Quando essa trombeta, a última, o Senhor tocará, e o tempo não será mais. E recordem que lemos vamos ler o Apocalipse 11 do 15 em diante, onde nos fala dessa trombeta, da grande voz de trombeta que fala que o sétimo anjo, ou seja, isso é o sétimo anjo dispensacional, somente entrou em eternidade, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ali ele deixou escrito a grande trombeta e o tempo não será mais. Apocalipse 10. E também 11 do 15 ao 19. Do lado direito assim para cima escreve Apocalipse 11 do 15 ao 19 e 7 do 2 ao 17. E escreve novamente a grande trombeta. E o nosso irmão ele continua dizendo, essa sétima trombeta é a sétima trombeta da festa das trombetas para o povo hebreu. E quem é que toca a trombeta? É Moisés e Elias. Ou são os ministérios das duas oliveiras no último dia, manifestados na terra. Elias manifestado pela quinta vez, o de Elias, e o de Moisés manifestado pela segunda vez. E essa sétima trombeta, ou trombeta final,
que é tocada corresponde ao cumprimento da festa das trombetas. Essa última trombeta sendo tocada nesse tempo final para chamar e juntar os escolhidos de Deus. Primeiramente os escolhidos de entre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Na 128, na página 128, parágrafo 1153, nos diz assim: melhor, página 130, parágrafo 1153, diz assim: o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando a Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas, nas quais estiveram confundidos, e, sendo profeta, eles lhe crerão, chamando-os à festa da expiação, a Cristo, permitindo que eles reconheçam a Cristo, e eles dirão: Ele vem, Ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo, coisa assim. Então, quando Ele vier, dirá: aqui estou. Ou seja, Ele se revelará, como José se revelou lá para os seus irmãos. Em cima ele escreveu: chama Israel da tradição judaica para a festa da expiação, Moisés e Elias. E recordem que o que eles estão esperando é um homem. Teve uma conversa que o irmão Branham teve com um rabino. Está ali no livro Os Selos. Acredito que é o sexto selo. Veja se está por ali. Que ele disse: ele pergunta ao rabino, e eles falam que será um profeta. Vamos a ver. La 450 abajo. A 450 embaixo. Sétimo sello. E isso está no sétimo selo. Faz tempo eu estava conversando com judeus aqui nesse país, na cidade de Betor Hashman, Wittergan. Me levaram à casa de Davi e saiu um rabino com a barba longa e perguntou para mim: através de qual autoridade você deu a vista a João Ryan? Eu respondi: no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: nem que Deus quisesse ter um filho, você quisesse ter ele como filho, você não pode dividir Deus em duas partes e mostrar aos judeus. Eu disse: eu não divido ele em três partes. Rabino, seria fácil você acreditar que um de seus profetas falou algo errado? Ele falou: os nossos profetas não falam nada errado. Então eu perguntei a ele: de quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6? Ele respondeu: ele estava falando do Messias. Então o Messias será um homem, profeta, certo? Ele respondeu: sim, senhor, correto. Aí em cima ele escreve: o Messias será um homem profeta. Então eu disse a ele: você me mostra onde foi que Jesus Cristo não cumpriu tudo que foi escrito do Messias. E além disso, me diga isto, me diga isto. Que relação haverá entre o profeta Messias e Deus? Ele exclamou: ele será Deus.
Eu disse, correto. Agora você está na palavra. E Deus é minha testemunha. Esse judeu de pé ali, com as lágrimas caindo de seus olhos, disse, eu escutarei você algum outro dia. Ali ele escreveu, o rabino chorando. Eu disse, rabino, você acredita nessas coisas? Ele me disse, olha, Deus pode levantar filhos dessas pedras, levantar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava me citando do Antigo Testamento. Eu disse, rabino, correto. Agora, o que você diz do que estávamos conversando? Ele disse, se eu pregasse isso, eu já estaria na rua pedindo esmola para poder comer. Vocês sabem como os judeus são. Ainda tem um interesse no dinheiro. E ele tinha o nome dele escrito na parede com ouro. E eu disse, para mim, eu preferiria estar num lugar comendo pão seco com água ou biscoito e ser aprovado com Deus, antes de estar aqui com meu nome escrito em ouro nesse edifício e sabendo que eu estou longe de Deus, crendo nessas coisas. E com isso já não me ouviu mais, entrou na casa dele. Agora vejam, o que eles estão esperando é um homem desse tempo. E vejam a página 85 desse livro de citas. Parágrafo 722. Esse livro de 7 selos é revelado no tempo de revelação 10. Vamos voltar à revelação 10. E vi outro anjo forte descer do céu, rodeado por uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Se você observar, é Cristo. Porque no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja já terminou. Bom, e seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Se lembra do anjo? Em Revelação, capítulo 1, a mesma coisa. Anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. A igreja foi raptada, agora, ou se preparando para ser raptada. Ele vem por sua noiva. Em cima ele escreveu Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro aos judeus. Nosso irmão William continua dizendo, para os hebreus será essa festa das trombetas. Para os escolhidos entre os gentios, será a abertura do sétimo selo na vinda do sétimo selo. A vinda do anjo, que era diferente, muito diferente dos demais, vindo em carne humana, manifestado no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no seu anjo mensageiro. Um anjo é um profeta. E vejam que nesse instrumento é onde vem esse anjo que era diferente dos demais. Na mensagem Poços Rompidos, diz assim, o irmão Branham disse assim, citando essa porção do livro, que está no livro de citas, esse extrato na página 149, parágrafo 1333, o precursor da segunda vinda de Cristo disse, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já tocou, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente um descanso até esse momento. Isso é parte desse extrato. Ali ele escreveu a ressurreição e escreveu mais embaixo também a Israel, a última trombeta, em cima a Israel e o último selo, e escreveu a gentios é igual à vinda. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. A margem direita e embaixo da estrela de Davi ele coloca uma pedra angular e as eras. Nosso irmão ele continua falando. Ou seja, que para esse tempo final, a trombeta final para o povo hebreu é o sétimo selo para nós. E tocará, ou seja, tocará
a trombeta final, ou grande voz de trombeta no cumprimento ou atualização da festa das trombetas de Levítico capítulo 23, que antecede a festa da expiação. É no mesmo mês. Citas 128. Allí nos habla del párrafo 1143. Ali nos fala no parágrafo 1143. Diz, sob a sétima trombeta, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Aí ele escreve, em cima do sétimo selo, ele escreve Moisés e Elias. Ou seja, a vinda do Senhor, que é o sétimo selo para a igreja, é Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel. Sob o sétimo selo, vemos que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foi dado túnicas a elas, não porque elas mereciam, porque estavam na dispensação quando Deus ainda estava tratando com misericórdia com os gentios. Aí ele escreve, no meio ele escreve, dispensação da graça. Judeus, que perfeito então. É a sétima trombeta e sétimo selo, perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus. E aí em cima ele escreveu, sétima trombeta é igual ao sétimo selo. Agora continua dizendo. Vejam o parágrafo anterior, no 11:42, aí nos fala. Agora, deixa eu dizer isso aqui mesmo, que cada trombeta que foi tocada tocou debaixo do sexto selo. Vamos chegar a isso em uns poucos minutos, onde tomaremos o selo ali. Todas as trombetas tocaram sob o sexto selo, porque o sétimo selo foi silêncio, ninguém sabia. Isso foi no minuto e hora que Cristo viria, como Ele nos revelou. Porque foi quando o sétimo selo foi aberto no céu e houve silêncio no céu por quase meia hora, onde estava sendo realizada a vinda do Senhor. Mas cada trombeta tocou debaixo do sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Em cima ele escreve o sétimo selo é igual à vinda do Senhor. E também escreveu a hora da sua vinda é igual a 41,8 anos, ou seja, equivale a 41 anos com 8 meses. Agora continua dizendo. Agora, vocês vejam, a trombeta toca a trombeta e é a trombeta das duas oliveiras, é a trombeta dos dois ungidos, é a trombeta de Moisés e Elias. Esse é o ministério de Moisés e Elias, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino nesse último dia e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua obra de reclamação. Vejam, neste livro, creio que é nesse, na 354, em cima tem um escrito, na página 364, em cima, ali ele escreve, sexto selo é igual Moisés e Elias vindo. É igual seus ministérios. Sétimo selo é igual o Senhor Jesus Cristo vindo. É igual seus ministérios. Sétima trombeta é igual a vinda do Senhor.
Agora, nosso irmão William continua dizendo: essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a abertura e revelação do sétimo selo, revelando a obra do sétimo selo, nesse tempo final, é o que reúne os escolhidos de entre os gentios e reúne aos 144 mil escolhidos do povo hebreu. E na página 95 do livro de Citas, parágrafo 827, nos diz assim: esses são os 144 mil, esse grupo manhoso ao dinheiro e coisas como essa. Quando eles virem a verdadeira coisa genuína a qual se agarraram, aí estará Moisés e Elias. Amém. Eles lutarão com Deus até que 144 mil das 12 tribos de Israel sejam tirados para fora aqui mesmo. Isso é um pouco antes do período da tribulação. Oh, quão maravilhoso a angústia de Jacó. Agora veja, eu disse que estarão chamando fora os 144 mil. Viram? Esse tempo agora é quando ele está tribulações. Esse é um extrato do livro Os Selos. E em cima ele escreveu: antes da tribulação, os 144 mil entre o sexto e sétimo selo. E vejam nesse escrito, nessa caderneta, o irmão ele deixou escrito ali para nós. Vejam, ele escreveu: como Jacó se agarrou ao anjo do Senhor, o Israel celestial se agarrará e o Israel terreno se agarrará quando o veja em carne humana no anjo de Jesus. Isso é Jesus no seu anjo. Ou seja, o que a igreja noiva tem e está agarrada nesta manifestação, quando vejam, vai dizer: é esse, e também vão se agarrar. Agora, mirem, sigue dizendo: agora, esse mistério do sétimo selo é o mistério que os 7 trovões do Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando como o leão, clamando como quando o leão runge, e 7 trovões emitindo suas vozes, e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, do que na 119 do livro de Citas e nos fala no parágrafo 11:49, e esses são extratos da mensagem Festa das Trombetas. Vejam, essas mensagens pregou uma no 19 de julho, no domingo, e no outro domingo pregou reconhecendo o dia e sua mensagem, que são 2 mensagens muito importantes, onde nos fala de tudo isso. Vejam, diz assim, página 129, párrafo 1149. Página 129, parágrafo 1149. Desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10 foi o sétimo selo para a sétima trombeta. Entre essas 2 vezes, em cima ele escreveu: o sétimo selo é igual ao Apocalipse 10. A 7 trombeta entre essas 2 vezes. Ó Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam entre essa sexta trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo? E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer entre os gentios um profeta para chamar as pessoas novamente para a doutrina original do Pentecostes. E as 2 testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus, enquanto a igreja está sendo levantada. Aí ele desenha uma pedra angular. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar, não será uma denominação, ele escreve, Moisés e Elias. E do lado esquerdo, uma estrela de Davi. Em cima ele escreveu: não será uma denominação. Vejam,
olha no seu livro e olha e veja se entre a sexta e sétima trombeta, ali dentro com os judeus, não injetada ali com os judeus sendo chamado fora. E no Apocalipse, coloca Apocalipse 11, do 3 ao 7. E do 11 do 15 ao 19. Entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Recordam isso? Recordam entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, tinha um chamado dos 144 mil para fora. Se lembram disso? Agora, ali é onde essas trombetas entram, ali mesmo. O chamado aos judeus, ele escreveu, o chamado aos judeus é entre o sexto e sétimo selo, e entre sexta e sétima trombeta. Agora veja, isso ficou tão claro. Recordem que é o próprio Jesus Cristo vindo no seu corpo teofânico, vindo em espírito e se manifestando em carne humana no seu anjo mensageiro e nos falando por meio do seu anjo mensageiro que cumprirá a Cristo como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes e revelando o mistério da sua vinda à sua igreja nesse último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, vindo à sua igreja, velando e revelando em carne humana no seu anjo mensageiro. E também na 157, no parágrafo 1402, tu disseste que, como foi no dia de Sodoma, o mundo estaria naquela condição, um pouco antes da destruição do mundo gentílico, a dispensação gentílica. Aqui estamos sodomitas, e então tu disseste que o Filho do Homem, ao qual se refere como um profeta, ele escreveu um profeta, Deus vindo, seria revelado nessa hora. Em cima ele escreveu Filho do Homem, um profeta. Vamos passar para 113. Esta manifestación, la cual es el séptimo sello, miren. Qual é essa manifestação do sétimo selo? Vejam, no parágrafo 189, diz, ó igreja, desperta e se sacuda, belisque a consciência, desperta nessa hora, temos que entrar em desespero ou vamos perecer. Algo, e aí ele coloca uma seta para a pedra angular. Vem algo da parte de Deus. Eu sei o que é. Assim diz o Senhor. Algo está a caminho. Portanto, nos convém desesperar. É uma questão de vida ou morte. E se nós descuidarmos, vai passar e não veremos. Em cima ele escreveu, vem algo que é. E do lado esquerdo escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, 7, versículo 14, do 1 ao 14, e 10, 1, e escreveu, o sétimo selo é igual à vinda do Senhor. Ele sabia o que era, porque vejam, mais adiante, ele continua dizendo, esse é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo forte que desce do céu no último dia, e clama como quando o leão runge, e 7 trovões emitem suas vozes. E no que os 7 trovões falam, o que os 7 trovões falam é o mistério do sétimo selo, ou seja, é a revelação do sétimo selo contida na voz de Cristo como o leão da tribo de Judá. Cristo falando como leão revela o mistério do sétimo selo. E na página 82, parágrafo 696, nos diz,
Veja onde estavam as vozes nos trovões, não no céu, na terra. E ele coloca uma seta para a pedra angular, e embaixo as eras. Os trovões nunca foram falados desde o céu, foi falado na terra. Depois que tudo tenha sido completo, tenha completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está unida ao livro que não foi revelada e nem está escrito no livro. Oh Deus, eu gostaria de poder conseguir isso nas pessoas e atualmente pudesse. Não fale, por favor, não dessa vez. Eu estou me preparando para deixá-lo, não falhem. Aí em cima desse parágrafo, ele escreveu: as vozes dos trovões estavam na terra. É igual por profeta. Se em algum tempo ouviu, ouça. Esses selos são a parte de trás do livro e o tempo que o 7º anjo está soando, tocando. Todos os mistérios que estão escritos no livro terminaram. E exatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro foi fechado. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Os mistérios de Deus são consumados e esses são os mistérios de Deus. A partida da igreja e todas essas coisas. Agora, quando ele começar a tocar, o mistério será consumado. Agora observa. Então o tempo para que as vozes do 7º selo de Revelação 10 sejam reveladas. Do lado esquerdo escreveu Apocalipse 1, versículo 10 e 4, versículo 1. Em cima escreveu as vozes do 7º selo. Do lado direito escreveu os trovões são iguais às vozes do 7º selo. Isaías 61, 2. E se os trovões é o Apocalipse 10 e não pode ter sido tocados e não pôde ouvir essas vozes porque ele ainda estava no trono da intercessão, fazendo intercessão ali até pelo último escolhido. Isso iria acontecer quando ele se levantasse do trono do Pai e tomaria o título de propriedade ou abriria no céu para realizar essa obra de reclamação, como na mensagem de ontem. Os que desejarem ouvir e ler com atenção e abrir o seu coração ao Senhor para que Ele mostre o que foi falado ontem e o que está sendo falado hoje, compreenderia o que Deus está fazendo nesse tempo e lhes ajudaria muito. Veja, nosso irmão William continua nos dizendo, e é assim que a trombeta final toca. E assim que a trombeta final é tocada, é a trombeta final tocando, é a 7ª trombeta sendo tocada, é a trombeta da festa das trombetas do povo hebreu, e para nós a abertura do 7º selo, a abertura do mistério da segunda vinda de Cristo. E na página 86 do livro de Citas, parágrafo 736, nos diz, os selos estavam abertos, porque na última era da igreja, para revelar suas verdades, porque o Cordeiro rompeu os selos e revelou para a sua igreja, para assim recolher o seu súdito para o seu reino, sua noiva. Vem, ó Deus, Ele quer trazer os seus súditos a Ele agora. O que é? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todos os lugares, das trevas, do paraíso, de onde quer que eles possam estar. Ele chamará e eles responderão. Em cima escreveu, chama os seus súditos com a revelação. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras.
Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 128 do livro Os Selos, em espanhol, disse assim: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para receber essa grande fé de transladação. E irmão, ele disse, essa fé do rápido. Porque, vejam na página 34 do livro de Citas, parágrafo 289. Eu sei uma coisa, enquanto eu não parar o primeiro ministério, o segundo não veio. Agora, enquanto eu não parar o segundo, o terceiro não virá. Viram? Eu tenho que dar um passo adiante, dar um passo para adiante e crê-lo. Deus disse. Ele escreve, terceira etapa é igual falar. Para que venha, 2 pontos, deixar o anterior, o discernimento. Ele escreveu em cima. E o nosso irmão ele disse, ou seja, essa fé do rápido. Por quê? Porque a fé do rápido está onde? Nos trovões. Porque os trovões são os que contêm a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo falando à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, falando à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, no dia do Senhor. E na página 4 desse livro de Citas, vamos ver aqui, parágrafo 28. Diz, sinceramente, eu creio que antes que a igreja possa ter o rápido, tem que ter fé de rápido. Nós não podemos ter fé, não temos ainda fé nem para a cura divina, e menos para a fé de rápido. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifica esse corpo e seja levantado. E eu creio que nessa noite tem uma igreja nesse caminho. Um poder do Deus divino, que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. Do lado direito ele escreveu assim para cima, como relâmpago. E uma igreja está saindo para fora. Não um psicólogo, não algumas dessas coisas compostas a se fazerem crer, mas uma real e genuína ungida pelo Espírito Santo, chamado fora igreja. Em cima ele escreveu, falará a fé do rápido e uma pedra angular. Vamos ver na 38 ali também, nos mostra no parágrafo 316, ali nos fala também, um pouquinho mais depois, se eu ter a oportunidade, desejo falar a vocês o que aconteceu recentemente, trazendo dentro o ministério de somente falar a palavra. Então ele coloca diretamente atrás na mão das pessoas novamente. Se eles vierem com a atitude correta e crerem, isso tem que acontecer. Aí em cima ele escreveu, o novo ministério é igual falar a palavra. Aí em cima do parágrafo 316. E do lado esquerdo, na metade da página, desenhou uma estrela de Davi. Nosso irmão William continua dizendo, para falar a seu povo, Cristo sempre usou seres humanos, como também no Antigo Testamento, Deus usou seres humanos, profetas, aos quais veio a palavra de Deus. Isso está na página 80, que nos fala disso também. Parágrafo 682. Aí ele fala, Deus não trata com um grupo de homens, Deus lida com o indivíduo, porque o homem tem diferentes ideias,
são diferentes em natureza, são feitos diferentes em natureza. Deus tem que pegar esse homem, mover ele em volta e sacudindo ele do seu próprio ser, até que ele o coloca na sua natureza. E então Deus lida com essa pessoa. Tem um extrato que ele fala que Deus dá a ele o seu dom, dá a sua natureza, dá o seu estilo, sua forma. Dá para alguns certas características. Veja que o irmão William nos falava de Jonas, que tinha um temperamento forte. Demorou uma viaginha, tornou incômoda, porque ele tinha forma dele ser, de ser assim, com um temperamento forte. Alguns eram de várias formas. Vejam, porque Deus é quem moldeia a esse profeta da maneira que Ele quer que seja. Alguns não gostam. Mas assim é o programa divino. E estão ordenados para essa era ou dispensação na forma que Deus o envia. Goste ou não goste, o povo goste ou não goste, de todos os modos Deus o envia. Mas em cada era de dispensação tem um grupo que sim o recebe. E eles, talvez, alguns não gostam da forma, mas como olham atrás do véu, aí sim, passa a gostar. Porque o escolhido de Deus, em cada era e em cada dispensação, o que procura são as bênçãos de Deus. E da maneira que Deus as cumpra, bom, como está olhando as bênçãos e as promessas desse tempo, então eles as agarram e as recebem. E não tropeça com o véu de carne. Agora vejam, isso está na 1399, da página 156. Parágrafo 1399, página 156. Para certa era, Deus predestinou uma certa coisa para acontecer. E não tem outra coisa que possa substituir seu lugar, não importa o que for. Quantas conquistas pelo homem, nada poderá tomar seu lugar. Ele predestinou um homem, talvez um homem ignorante. Poderia ter predestinado outro tipo de homem, qualquer coisa que fosse. Ele dá a ele a sua aula, o seu dom, dá a sua natureza, seu estilo. E o que for, a maneira dele se expressar, talvez não saiba falar muito bem, mas até isso, até a maneira dele se expressar e qualquer coisa que ele faça, ele faz com que o homem da hora pegue as pessoas da hora. E se ele escreve ao seu profeta é igual, vem com o equipamento para a era, ou seja, ou dispensação. Agora aqui continua o nosso irmão dizendo, e para o último dia, vemos que Cristo disse no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Aonde vamos subir? A era da pedra angular. E na página 291 do livro Os Selos, o reverendo William Branham nos disse que foi um dos lugares que ontem lemos, e vejam nesse livro, nesse livro ali também, escreveu para nós. Na metade do parágrafo diz, e observa, tão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo, longe de sua casa, quando Rebeca viu ele. Igualmente a igreja encontra Cristo no ar. Depois ele a leva, ele escreve o outro corpo, escreveu aí em cima. Nesse livro ele escreveu. Ele a leva à casa do Pai, onde as mansões estão preparadas.
Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Ele escreve: ontem, o filho prometido hoje, e desenha uma pedra angular e as eras. E observa que foi amor à primeira vista. Oh, irmão, ela correu ao encontro dele, e assim também a igreja encontrará a Cristo no ar. E nisso aqui ele escreve: a era da pedra angular. Aí é onde a igreja noiva vê ele, para então estar com ele para sempre. E na 375, aí nos diz, o reverendo William Branham nos disse, vamos manter esse por aqui também. Diz, algum dia Deus fechará a porta. Assim ele fez nos dias de Noé. Então começaram a bater na porta, correto. Aí nisso aqui ele escreveu, sétima vigília. Sétima vigília, no lado esquerdo ele escreveu. Recordem que a Bíblia diz que será na sétima vigília. E aqui ele desenhou uma pedra angular e as eras. E escreveu sétima vigília. Sétima vigília. Correto? Alguns dormiram na primeira vigília, outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na sétima. Mas na sétima vigília ouviu uma declaração, um clamor que dizia: eis que vem o noivo. E em toda essa frase aí, em cima ele escreveu, desde onde fala a declaração, aí em cima ele escreveu: o precursor, clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. O precursor clamando, precursando a segunda vinda de Cristo, o esposo. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. E escreveu dentro 8 e Apocalipse 4:1. E 7 na sétima etapa. Eis que o noivo vem, sai a encontrá-lo. As virgens fátuas falaram: como gostaríamos de ter um pouco desse azeite? A noiva disse a elas: temos o suficiente para mim, se vocês quiserem, vão e comprem. Vocês não conseguem ver as fátuas nesse dia? Veja os bispos, os luteranos e todos os demais. E o triste do assunto é que, em vez de tratar de achar o Espírito Santo, e em cima ele escreve encarnado, mas bem estão se esforçando para falar em línguas. Tem muitos que falam em língua e têm vergonha de vir a essa igreja receber oração. Melhor, querem que eu vá à casa deles para orar por eles. Você diria que isso é o Espírito Santo? Isso é falar em línguas sem ter o Espírito Santo. Claramente eu acredito que o Espírito Santo fala em língua. Vocês bem sabem que eu creio isso. Mas também tem um falso. Sim, Senhor. O fruto do Espírito, os frutos do Espírito são os que provam que você é. Na Zera ele tinha falado que a evidência de ter o Espírito Santo era que a pessoa recebe o mensageiro e a mensagem do seu tempo. Antes ele falava que eram os dons, falar em língua e essas coisas, mas depois o Espírito Santo corrigiu ele. E ele falou, agora vejam, diz assim: então quando chegaram a essa última hora, e as fátuas entraram, disseram: creemos que agora temos. Sim, é assim. Estamos recebendo.
É melhor eu falar isso, porque é possível que vai provocar confusão. Quando eu falei no outro dia, a respeito do rapto e de como seria, se vocês dizem que aceita, então eu vou falar. Muito bem. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e escreveu o do sétimo selo. E aí vai falar algo. Diz, quando as virgens fatos regressaram e acreditavam que todas estavam preparadas, a noiva já tinha subido. A noiva se foi. E essas outras nem souberam quando foram. Foi como o ladrão na noite. Então foi quando começaram a bater na porta e o que aconteceu? Foram jogadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que terá choro e ranger de dentes. Correto? Será quando? Eu não sei. Agora, pode ser que seja isso de mim mesmo, dos meus próprios pensamentos. Eu acredito que está muito perto. Cada dia eu caminho o mais cuidadosamente possível. Com o máximo de cuidado eu caminho cada dia. Eu vi algo aparecer e quase não conseguia respirar. E tudo isso aí, ele grifa bastante, circula. Ele escreve Moisés e também circula. Ele estava ali de pé com aquela luz. Eu sei que isso é a verdade. E em cima ele escreveu a segunda vinda do Senhor. E embaixo escreveu o que o profeta viu. E do lado direito escreveu Elias e Moisés. Ahora, en lo que leímos ahorita, que foi na página 113 do livro. Agora o que lemos agora, que foi a página 113 do livro de Citas, parágrafo 889, diz essa mensagem, que ele intitulou Desespero, el cual va junto com la señal, que segue unido com o sinal. La señal foi primeiro. O sinal foi primeiro, mas foram pregadas no mesmo dia. Isso foi o 1º de setembro. Isso foi em 1º de setembro. Ali ele disse que algo estava a caminho. E ele disse que ele sabia o que era. Vem algo da parte de Deus. E ele disse, eu sei o que é. Por quê? Porque ele, meses antes, por quê? Porque meses antes ele tinha pregado os selos. E isto que estamos falando, leyendo aqui, é isso que estamos lendo aqui. Lo qual deveria a igreja novia, que a igreja noiva deveria entrar nesse desespero para receber isso que ele viu. E ele disse que se descuidarem, passaria e não perceberiam. Mas ele viu, ele sabia o que era, ele tinha visto na pregação dos selos. Ele estava ali parado com essa luz. Ele estava parado ali com essa luz. E eu sei que isso é verdade. Eu pensei, Deus, eu não posso falar isso, não posso. Saí de casa. Caminhei um tempo e pensei, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Eu tenho que ir pescar, fazer alguma coisa para me distrair. Senhor, eu não posso falar a eles. Ali ele escreveu em formato de interrogação. O que ele não podia dizer? Agora, no livro de Citas, que lemos essa porção da mensagem Desespero, quando ele escreveu, vem algo que é, e ele mesmo responde, e ele mesmo escreveu, é o 7º selo, a vinda do Senhor.
Aí ele muda completamente. Temos nos alegrado, louvado seja Deus. Nós estamos em tempo muito tremendo. O meu coração está transbordando de regozijo e alegria. E quando eu penso nesse mundo e os milhares que eu sei que estão perdidos, vejo as sombras negras, então o meu coração dói tanto. Agora vejam, se o reverendo William Branham sentiu isso com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação e ainda estava longe, um pouco longe, como se sentiria ou estará sentindo esse ministério na sua quinta manifestação nesse tempo final, consciente que resta pouco tempo e que se a pessoa não se desesperar, vai ficar na grande tribulação, e que vem dizendo, vem sendo dito várias vezes, e esse é o desespero de Elias ali, e esse é o desespero de um das duas oliveiras desse tempo final, nesse ministério, falando ao povo. Depois perguntarão, não se supõe que haveria um rapto? Eu criei a mensagem, criei em tudo o que foi falado. Mas vejam o cumprimento dessa palavra, quando foi vivificada e quando foi levada a cumprimento no meio da igreja noiva, não creste, e porquanto não conheceste o dia da sua visitação, ou seja, da visitação do Senhor no meio da sua igreja. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando chorando ali ele disse, que aconteceu também com Davi, quando ele olhou para Jerusalém. Oh, Jerusalém! Onde isso está por ali? Em São Mateus? E em São Lucas, pero em São Mateus aqui. Em São Lucas, mas aqui em São Mateus nos fala verso 23. Versículo 23. Em Lucas deve estar por el em Lucas 19. Deve estar pelo 19. Aí 19. Está mais marcado. Aí está mais marcado. Lo que foi mostrado também em el rei David. O que foi mostrado também no rei Davi. Estava mostrando também os sofrimentos de Cristo. Que também estava mostrando os sofrimentos de Cristo. São Lucas capítulo 19, verso. São Lucas capítulo 19, versículo 41 diz: E quando ia chegando perto da cidade, chorou sobre ela. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Isso mesmo aconteceu com Davi, o rei Davi, dizendo: Oh, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que é para a tua paz, mas agora está encoberto de teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a terra a ti e a teus filhos dentro de ti, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação. E não deixará pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da sua visitação. E ali escreveu Jerusalém, um tracinho, e escreveu as fátuas. No capítulo 23, versículo 37 ao 39, aí ele escreveu para nós
ao lado dessa escritura, no versículo 39, onde diz: porque eu vos digo que desde agora não me vereis até o dia que digais, bendito o que vem no nome do Senhor. Aí ele escreveu, no dia do Senhor. Aqui no livro dos selos continua dizendo na página 366. Até que digam, bendito que vem no nome do Senhor, e ele escreve o nome do Senhor. E ele termina esse parágrafo aí. Então meu coração dói tanto, o que podemos fazer? Podemos sentir o Espírito Santo gemendo dentro do nosso coração, assim como deveria ter sido, como deve ter sido com nosso Senhor Jesus Cristo, quando desde o Monte das Oliveiras olhou para a cidade de Jerusalém e vendo o seu próprio povo disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo de suas asas e não quiseste. Agora sentimos o Espírito dizer, quantas vezes eu quis reuni-los, mas não quiseste. Amigos, estamos aqui à porta de algo. Aqui ele escreveu Moisés, e onde fala o que é, ou seja, continua dizendo o que é, ele escreveu o sétimo selo. O que é, somente Deus sabe. Ninguém, mas ninguém sabe quando acontecerá. Isso sim é um segredo. Mas Jesus nos disse que quando vires essas coisas começar a acontecer, isso é todas essas coisas que vimos nessa noite. A comparação do sexto selo com o que ele disse em Mateus 24. Agora recordem o que disse. Quando veres todas essas coisas, sabeis que está às portas. E o versículo 31 que diz também, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombetas, e ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam, a visão da carpa foi anos atrás, quando ele estava pregando essa mensagem do sexto selo, ou a série dos selos. E ele não podia falar abertamente o que ele viu no quartinho. Ele disse, nesse mundo, um humano nunca saberá. E é o mesmo que ele disse no sexto selo, eu não posso falar. Ele não podia abrir esse mistério do sétimo selo, porque o sétimo selo seria aberto em sua vinda. E assim diz, e depois continuou com a parábola da figueira, nas 177 dos selos. Ali ele parou com o sexto selo e não entrou ao sétimo. Falou do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e ali parou. Dali por diante continuou com as parábolas. Em cima escreveu, o sétimo selo é igual ao fim do mundo. Nesse aqui escreveu, tudo do sétimo selo falou em parábolas. Disse, serão essas coisas. Estava respondendo as três perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Aconteceu que esse sexto selo foi o fim do mundo. Depois, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou, pelo que vive para sempre, que o tempo não seria mais. Do lado esquerdo, ele desenhou uma estrela de Davi. A terra estava dando à luz a uma terra nova, Tudo termina ali. E aí que ele falou, estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, aí ele escreveu a sexta dimensão. E depois de ter visto aquelas pessoas tão preciosas, eu podia olhar e ver meu próprio corpo lá em cima da cama e eu disse, ó Senhor, não podem passar isso despercebido, tem que chegar aqui, eu devo forçá-los. Eu vou tirar eles da congregação e forçá-los. Mas, irmão, a gente não pode fazer isso.
Veja, o máximo que um profeta pode fazer é falar a palavra e exortar o povo. Mas aí já corresponde ao indivíduo, à pessoa. Claro que tem uma predestinação ali e um livre-arbítrio. Na página 97 do livro de los sellos, na página 27 do livro Selos, ou do livro das edades, corrijo, do livro das eras, 97 do livro das eras, parágrafo 838. Diz que é um extracto que é um extrato do livro dos Selos, diz: todos vocês estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo, e está acontecendo agora, e eu sei o que é. Eu não estou dizendo isso, mas é a graça de Deus que me permite saber o que é. É algo que é tremendo, e explodiu agora mesmo, e no mundo não tem forma para que vocês vejam. Mas, olha, com essa Bíblia na minha mão, eu sei o que é. Ele sabia. Lhes foi dito antes. Assim que não tente dar nenhuma interpretação, mas somente creia em mim como seu irmão. Vejam, estamos vivendo em uma hora grande. Viram? Toda vez que tratei de fazer, vocês fizeram isso. Viram? Agora, só não tente de dar nenhuma interpretação, e especialmente nessa noite. Quando esse selo vier na frente de vocês, vejam a revelação tão grande que ele deu ali. Em cima aí, ele escreveu: a segunda vinda do Senhor. É igual sétimo selo. Quando esse selo vier na sua frente, ele viu ali no escritório, no quarto. Ele disse: ele estava de pé ali. E viu ele também no quartinho. E na mensagem, a comissão do anjo, ou como o anjo veio a mim, nesse relato da visão da capa, ele escreveu: é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, o que a igreja teria nesse tempo, no qual ele foi transportado. Quando esse selo vier na sua frente, veja, somente não tente interpretá-lo. Se puder entender, isso é essa terceira etapa. E escreveu embaixo: o sétimo selo é a terceira etapa. Em cima escreveu: não tem forma para ver o sétimo selo, mas virá na sua frente. Agora o nosso irmão William continua nos dizendo: assim como cumpriu a primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu, um parágrafozinho mais na frente desta mensagem que estamos lendo: a primeira vinda do anjo do pacto em carne humana, em toda a sua plenitude, manifestada na pessoa de Jesus de Nazaré, a vinda do anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, o qual se encarnou na pessoa de Jesus, para o último dia prometeu se manifestar novamente em carne humana, vindo sobre um cavalo branco como a neve, que é a palavra vindo encarnada em um homem nesse tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso é para o Ocidente, para a América Latina e o Caribe. Agora vejam, nessa escrita que ele deixou nessa caderneta, ele disse ali, ele disse a visão da carpa, olhando do oeste ao leste, do lado direito, estava o pequeno quartinho, onde a coluna de fogo estava ministrando por meio de um homem. Como mais claro, quer que eu diga? Para uns, isso não lhes diz nada.
Mas para alguns isso não lhes diz nada, mas para outros é se alegrar, regozijar, porque estão vendo o cumprimento do que o irmão Branham falou, de que esse sétimo selo estaria na frente deles e diante deles, falando a eles, e lhes trazendo a fé do rapto, a fé de transformação. Agora, ele tinha dito como será, como virá e quando virá. Ele disse, não está aberto. E é melhor. Por quê? Porque o inimigo teria causado muitos danos, mas vejam que nesse último dia está sendo aberto cada vez mais e mais esse mistério do sétimo selo, o qual é o que produzirá esse aperto, essa perseguição, que depois ficará mais forte, mais terrível para os fatos e os 144 mil. Tudo por causa do sétimo selo. Se chegasse a abrir isso antes, então teria aproximado ou estaria cumprindo o aperto e seria mais difícil fazer os trabalhos que foram realizados até agora e os que faltam. Vejam, ele sempre dizia que ele tratava de fazer tudo para que o aperto não começasse antes. Mas vocês vejam, isso cumprir ou começar com a abertura do sétimo selo quando estivesse sendo dada à igreja, bom, não ia acontecer naquele tempo porque ele não era a pessoa que estaria trazendo a revelação do sétimo selo para a igreja. Tão simples assim. Agora vejam, ele continua dizendo, e assim é como é aberto quanto ao seu cumprimento, o sétimo selo. E abre quanto a ser revelado a revelação do sétimo selo aos filhos e filhas de Deus nesse tempo final, para se receber a fé, a revelação do rapto. A do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Na página 155 do livro de Citas, párrafo 1387 nos diz, agora em fazer isto, nos diz, agora ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os unindo nessa hora que vivemos, seguindo com a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Aí em cima ele escreveu uma capa, pelo que não encontramos lugar para fazer, o que eu espero que assim que eu puder, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville ou em New Albany, ou seja, se levantarmos uma capa para que nós possamos fazer tudo o que o Senhor nos guia a fazer. Aí ele escreve 2002 e escreveu capa, e em cima escreveu o ensinamento na capa é igual aos trovões. Aí também as 7 trombetas. Do lado esquerdo, assim, na 3 linhas, um pouco inclinado, ele escreveu as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões. E na 154 nos fala também do parágrafo 1376. Segunda etapa, profecia. Primeira etapa, cura. Segunda etapa, profecia. Terceira etapa, abrir a palavra, os mistérios revelados. Do lado esquerdo ele escreve profeta.
não tem ordem mais além para revelar a palavra do que os profetas. Mas a única forma que o profeta possa ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. Em cima ele escreveu: terceira etapa é igual os selos. Terceira etapa é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Esse estudo de hoje vai junto com o de ontem, porque vejam aí, tem o quadro claro de tudo isso que estivemos falando. E hoje, sobre esse tema, o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Agora, recordem que isso é para aqueles que serão transformados. Na mensagem de hoje tem uma parte, tem um lugar que fala. Vejam aqui, é a página 20 ou 21, fala: os escolhidos o conhecerão. O mundo não compreenderá, mas os escolhidos sim entenderão, porque os entendidos entenderão. Será um mistério que será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aos demais não lhes será concedido conhecer esse mistério, porque esse é o mistério que lhes dá a fé, a revelação para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E os que terão necessidade de conhecer esse mistério serão aqueles que serão transformados. Os outros tratarão de criticar todo o cumprimento desse mistério, mas os escolhidos compreenderão, crerão e serão transformados no último dia. E aqui tem um grupo que creu e recebeu esse cumprimento. Ou seja, está recebendo essa fé do rapto. E nos outros países que estão conectados nessa ocasião. Por isso, ontem, nessa escrita que ele deixou, onde, por exemplo, ele pegou, por exemplo, o tempo de Moisés, onde feriu a rocha pela segunda vez. Isso está nesse papelzinho. Veja, ele escreveu para nós a rocha a qual falar para que dê sua água ao povo. Mas Moisés, cheio de ira, a feriu e perdeu a bênção de entrar à terra prometida, por romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E aí no meio ele escreveu: e o que ferir a segunda vinda de Cristo com palavras que ferem não entrará na transformação e rapto. Ou seja, esse foi um escrito que lemos ontem, aqui onde nos fala na mensagem de hoje, que os que não serão transformados e raptados serão críticos, criticadores, vão se pôr a criticar, assim que você já sabe. Então, viram como Deus vai nos dando esse conhecimento de quem vai ser transformado e quem não. Procura aqueles que estão criticando e zombando e tudo isso, e falando mal do cumprimento da segunda vinda do Senhor, não serão transformados. Tão simples assim. Mas para nós, os escolhidos, essa promessa é para nós, essa promessa da transformação e o rapto. E breve estar ali na ceia das bodas do Cordeiro. Para mim foi um grande privilégio e uma grande bênção poder compartilhar com vocês, nesta ocasião, esse estudo bíblico, o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta, que escutaremos nessa mensagem, que ele intitulou assim, o Dr. William Soto Santiago. E aí estaremos vendo tudo relacionado a esse tema, e porções que talvez não lemos agora, e ele vai ler aí, nessa mensagem. Vamos nos colocar de pé. E com um cântico, já vamos nos preparando. A mensagem que temos para hoje.
y darle gracias a Dios que nos concede e dar graças a Deus ver en este tiempo que nos concede, nos permite ver nesse tempo o que o reverendo William Branham viu. lo que él no podía decir en ese tiempo, O que naquele tempo ele não podia falar. hoy podemos verlo, podemos escuchar Hoje podemos vê-lo, podemos y podemos escutá-lo recibir todo lo que e podemos receber nos está dando. tudo que ele está nos dando. Un canto Busquemos en nuestros himnarios el séptimo sello, número 41. En su primera venida fue impactada la tierra, en su segunda venida la estremecerá también, como en la venida de Juan y el nacimiento de Jesús. Sería tan humilde que no sabrían que por alto la pasarían. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es la piedra angular, viniendo en poder, en la visión que fue dada al profeta Daniel. Las etapas del séptimo sello son etapas que nos muestran el programa de Dios siendo revelado a la iglesia. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Tendría un comienzo y tendría un final, el séptimo sello en este tiempo final. Será el final de las copas y también de las trompetas. Será el final de los sistemas y la entrada al milenio. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el séptimo sello, es la columna de fuego, es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. Es el Hijo del Hombre en medio de su pueblo. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Conosco
nosso precioso irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.